Obrigado, pastor. Amada e querida igreja, boa noite. A paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus aí? Vamos aplaudir o nome dele bem forte. Aproveitar que vocês estão de pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Verso de número 12. Daniel, capítulo de número 2, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Diminui um pouquinho o retorno para mim, tá bom? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por todos os pregadores que aqui passaram nesta campanha de 12 dias, onde cada dia de pregação representa um mês do ano que vai se iniciar, que é o ano de 2026. Eu estou aqui com a responsabilidade de pregar e profetizar bênçãos com relação ao mês de agosto, o mês 8. E nesta hora de oração com a igreja, nós abençoamos este mês, pedindo que venha saúde, graça, paz, cura, misericórdia, livramentos e bênçãos do Senhor. Que todas as famílias sejam guardadas, preservadas e protegidas neste mês, e que as bênçãos dos altos céus venham sobre nós. Que o Senhor abençoe, Pai Santo, as finanças. Meu Deus, abençoe a dispensa dos seus filhos, livra de todo tipo de enfermidade. Que este mês seja um mês abençoado, como será todos os outros. Oramos de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor abençoe todo o nosso ano de 2026, que seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, que o Senhor nos ame, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos multiplique durante este ano de 2026, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Agora, na emissão da Tua palavra, eu peço a Ti que o Senhor me use e me abençoe, que o Teu nome seja glorificado e que o Teu povo daqui saia abençoado, fortalecido, renovado, impactado não por mim, mas pela Tua palavra que é viva e eficaz.
Com relação ao ladrão da palavra, nós o repreendemos. Declaramos que esse ambiente é cercado por fogo, coberto com teu sangue. Teus anjos passeiam em nosso meio, e teu Espírito tem total liberdade a todos os corações nesta noite. A ti honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado, sente-se. Para aqueles que gostam de um tema, para uma mensagem. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Igreja, qual o tema da mensagem dessa noite? Mulheres. Homens. A palavra santidade e santificação são palavras correlacionadas, ou seja, santificação é um processo efetuado pela palavra e pelo Espírito. Repita comigo: santificação é um processo efetuado pela palavra e pelo Espírito. Põe para mim aqui Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Põe para mim de novo o 22. Vamos ler mais uma vez. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que esse texto no início se faz importante? Porque nesse trabalho de santificação, se você ficou bem atento às pregações que aqui aconteceram, Deus trouxe em muitas mensagens, a maioria delas, uma mensagem de alerta, onde eu devo me comportar de forma a não agradar o mundo e sim a Deus. Ou seja, as mensagens tiveram um tom, uma dinâmica, uma direção, para que eu me preocupasse demasiadamente com o que o mundo oferece, com o pecado que tenazmente nos assedia. Porém, a santificação também vai apresentar o outro lado da história. Uma vez que eu consigo vencer essas tentações, esses pecados, o que o mundo oferece, o peso do pecado, uma vez que eu venço essas coisas, eu entendi e estou nesse processo. E aí, o que Deus espera de mim? Quando eu compreendo que devo ser santo, que devo ter uma vida de santidade, que devo caminhar nesse processo de santificação, o que devo fazer? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite e abençoar a vida de vocês. Santificação é um processo, então efetuado pela palavra e pelo Espírito. É o texto que nós lemos. E santidade é o resultado dessa santificação. Eu entro nesse processo e sou santo. Carrego em mim essa marca de santidade. Santidade é uma marca de Deus em nós. Ou seja, a gente entende santidade da seguinte forma: eu sou separado para o serviço divino. Repita comigo: eu sou separado para o serviço divino. Só vocês? Separados para o serviço divino. Ou seja, nós não somos santos para mostrar para alguém que somos santos. Nós somos santos para alguma coisa, para trabalhar. Porque uma vez que a gente não trabalha para Deus, nos tornamos presas fáceis para o inimigo, para o pecado que tenazmente nos assedia. O inimigo anda ao derredor, rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar.
o pecado tenazmente nos assedia, ou seja, os nossos inimigos estão aí. O que Deus espera de nós? Que nós tenhamos uma posição em processo de santificação, estejamos em santidade e o sirvamos, para que não sejamos presas fáceis do inimigo. Eu quero te abençoar nessa noite, que você saia daqui hoje com o desejo de servir a Deus, sabendo que isso faz parte da marca da santidade na sua vida. Daniel, ele é apontado como um modelo de justiça. Põe para mim aqui Ezequiel 14, esse texto é interessante. Ezequiel 14, verso 14, porque 3 homens são citados aqui como exemplo de modelo de justiça, olha só. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Depois você lê todo esse texto e entende o contexto. O contexto vai apresentar que a salvação vem de Deus e o caminho para essa salvação só Deus tem. Homem nenhum, pelo seu padrão de vida e justiça, pode ter. Agora é interessante o texto que ele cita Noé, Daniel e Jó. Noé era um homem justo na sua época, por isso Deus o escolheu para uma grande missão. Jó, todos nós conhecemos a história. Em meio a sofrimentos, ele evidencia a glória e a soberania de Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Daniel é o que nós vamos pregar aqui nessa noite, que por uma vida separada para o serviço divino, nos dá aqui exemplos em que vale a pena servir a Deus. Vale a pena participar de uma campanha. Vale a pena ser de uma igreja. Vale a pena carregar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Jesus que falou isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daniel vai nos ensinar que isso vale a pena. Nós não estamos aqui numa quarta-feira à noite à toa. Nós estamos aqui porque nós acreditamos no poder da cruz, no poder do Evangelho. E esse poder ele só se manifesta em uma vida de santidade, uma vida separada para o serviço divino. Senão não se manifesta. Aqui é como se nós estivéssemos nos abastecendo para que lá fora nós carreguemos a nossa cruz e venhamos a impactar a sociedade que tanto precisa. Então ele é apontado como modelo de justiça. O livro tem uma mensagem, qual pastor? A soberania de Deus. Porque Deus é soberano ao permitir um justo sofrer. Deus é soberano quando revela as coisas do porvir para os seus, como ele fez com Daniel. Deus é soberano porque o seu reino esmagará os outros. Apesar de ser um livro que está entre a classe dos profetas aqui, o livro de Daniel é um livro apocalíptico. Ele está ligado às revelações do futuro. É um livro de grande desafio para a compreensão e interpretação das coisas do porvir. Porém, é um livro rico no que diz respeito a uma vida com Deus, a uma vida separada para Deus, a uma vida dedicada para Deus. Hoje, o que a nossa geração de crentes vai precisar é de uma dedicação total e exclusiva para Deus. Porque lá fora, o arsenal do inimigo está se formando. Ele vem implacavelmente contra as famílias, contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, contra toda uma gama de lideranças de igreja. O inimigo se prepara para isso. Então, o que fazer? O crente em Cristo, ele se posiciona em santidade. Porque o inimigo, ele tem pavor daquele que é santo. O inimigo tem pavor daquele que busca a Deus. O inimigo tem pavor daquele que jejua e ora. O inimigo tem pavor daquele que tem intimidade com Deus. E Daniel é o homem que apresenta isso tudo para nós. 3 textos aparecem como textos chaves para compreendermos a vida e a história de Daniel
de forma devocional. Quando eu falo de forma devocional, são textos que mexem com o nosso coração como ser humano. Põe para mim aqui Daniel 2:22. Daniel 2:22. Que susto, tá? Quando eu vi ali os caldeus, eu falei, meu Deus, eu errei o texto. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse texto nós lemos no texto inicial, onde Daniel ele exalta o nome de Deus, porque Deus revela para ele um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e foi uma grande ameaça, porque ele chamou os sábios e os sábios não puderam interpretar, porque ele não quis contar. Ele falou, vocês vão ter que me dizer, e se vocês não me disserem o que eu sonhei, a interpretação, todo mundo morre. Quantos já ouviram aqui um irmão da igreja falar, rapaz, eu tive um sonho. Aí o irmão conta e você escuta o irmão e o irmão espera que você fale alguma coisa. A gente já passou essa experiência aqui. Todo mundo. A pessoa sonha, conta o sonho e espera que você responda alguma coisa, porque você é um homem ou mulher de Deus. Então, ele vai me dar uma revelação. Mas às vezes você não tem. Eu falo assim, rapaz, você me contou esse sonho, mas você me contou como um sonho, porque eu não sei o que Deus falou. Nossa, pastor, você é pastor, você não sabe. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmão. Agora você imagina o caso dele, onde o rei chama todo mundo e fala assim, ó, eu não vou contar não, vocês têm que saber o que eu sonhei e ainda interpretar. E se isso não acontecer, vocês vão todos morrer. Aí Daniel faz o quê? Usa de sabedoria, inteligência, que é o que ele tinha, e pede uma audiência com o rei e pede um tempo. Porque o que ele vai fazer? Orar ao Deus dos céus, para que Deus dê uma resposta para ele. E o que Deus faz? Repita comigo, Deus responde. Mais uma vez? Escute, Deus responde. E Deus vai te responder em nome de Jesus. Mais um texto, Daniel 4:25. Põe para mim, Daniel 4:25. Serás expulso, Daniel 4:25, né? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Isso aqui, e o dá a quem quer. Esse texto aqui está ligado a Nabucodonosor quando ele fica louco. É uma profecia contra ele. O texto, eu acho que eu vou tratá-lo aqui na frente, mas o texto vai dizer que o rei vai se envaidecer, se encher de orgulho, e essa sentença vem contra ele. O mais importante do texto, volta lá por favor, no 24, é aqui, ó. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, próximo, e o dá a quem quer. Nabucodonosor tinha um grande poder, um grande poderio, só que ele olhou para aquilo, tudo que ele tinha e acreditou tudo aquilo para ele. E aí vem toda essa sentença contra ele, a gente vai ver aqui mais na frente. Mais 2 textos centrais no livro de Daniel, que são interessantes e dignos de nota aqui. Daniel 2:28, por favor. 2:28. Esse texto para mim é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada. O texto diz assim, ó: mas há um Deus no céu. Repita comigo, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Deixa que eu leio agora. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí ele vai contar todo aquele sonho, daquela estátua, que representam reinos, e que está ligada às questões futuras, que até nós mesmos aguardamos. Por quê, pastor?
porque existe um reino que jamais terá fim. É o reino de Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele esmagará todos esses reinos que aí estão e que parecem pomposos, grandes, fortes, poderosos, mas não se compara ao reino de Deus, onde nós somos os seus legítimos representantes. E por isso estamos aqui nessa noite, porque aqui nós cultuamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daniel 5,12, mais um texto. Daniel 5,12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Quando fala ali espírito excelente, não é o Espírito Santo. É aqui que entra a marca da santidade. Quando a Bíblia declara que Daniel tinha um espírito excelente, ali está falando do espírito humano. Vai ter uma tradução aí, a NVI, que ela vai falar assim, o homem Daniel. Por quê? Está falando do espírito humano, ou seja, o homem que anda em santidade, o homem que está no processo de santificação. Existe uma junção, onde essa mudança da palavra do espírito alcança o espírito humano. E ele começa a entrar nesse processo e andar em santidade. E aí, esse é o outro lado da história. Nós alcançarmos esse espírito excelente. Ou seja, o que Deus espera de nós? Que nós alcancemos maturidade em tudo. Quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição é maturidade em tudo. Nas decisões, nas discussões, nas relações, em casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, ser perfeito, ou seja, alcance um nível de maturidade. O processo de santificação, a pessoa em santidade, ela consegue. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que esse ano de 2026, você possa desejar tudo isso que está sendo pregado esses dias, para que seja o melhor ano da tua vida com relação ao seu relacionamento com Deus. O que passou, passou. Você não pode recuperar o que passou. Agora você pode viver daqui para frente. Agora você pensa aqui comigo, se você tem uma postura de santidade, andar num processo de santificação, quais os tipos de experiências você pode ter com Deus? Eu pergunto para você, não responda em voz alta, você está satisfeito com o seu nível de conhecimento de Deus? Será que é só isso ou pode ter mais? Será que uma proposta como essa não é motivando você, impulsionando você a conhecer mais de Deus? Falar de coisas novas da parte de Deus? Será que não está na hora de Deus renovar a sua grade de testemunhos? Será que não está na hora das pessoas observarem você, novas ações da parte de Deus através da sua vida? Isso só é possível através de uma vida de santidade, uma vida de serviço dedicado exclusivamente a Deus. E eu não estou falando de cargos, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de intimidade, de saber que, como Daniel falou, existe um Deus no céu. Eu vou repetir, existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu, gente. Ele cuida de nós, caminha conosco, nos abençoa, nos fortalece, nos direciona, nos protege. Deus nos protege. E nesta geração quer nos usar, porque o santo é separado para o serviço
dedicado exclusivamente a Deus. Você já foi separado e Deus quer te usar. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Você é santo e Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. E aí, em todo esse contexto, onde Daniel se depara com um decreto, uma cova dos leões, uma fornalha para os seus amigos, comportamento terrível daqueles que faziam parte da monarquia, duas palavras surgiram contra Daniel e surgem contra nós na nossa geração. Pastor, quais são elas? Impureza e idolatria. Repita comigo: impureza e idolatria. Na história de Daniel, ele foi selecionado para participar de um concurso seletivo, onde ele ia servir no Palácio Real. Ele e mais os seus 3 amigos, que estavam exilados. Babilônia, vocês sabem toda a história, ela fez parte de um dos cativeiros do povo de Deus. E aqueles meninos, eles passaram por um processo de seleção, onde Daniel resolve não se contaminar, não comer algo impuro, algo que poderia desagradar a Deus. Ele opta em fazer uma dieta de legumes e água. Por quê, pastor? Porque naquela época o povo de Deus tinha uma seletividade com relação a algumas carnes. E ele, ao se alimentar, ele não ia saber o que ele estaria comendo. O que ele opta em fazer? Não existe restrição para legumes. Então eu vou comer legume, porque eu posso comer algo contaminado que eu não sei o que é. E aí faço uma prova de nós, porque aquele líder ficou com medo de morrer. Mas rapaz, se vocês ficarem fraquinhos, passarem mal, vai ser prejuízo para mim. Aí ele falou: não, faz uma prova 10 dias. E vem aqui examinar a gente. Se a gente tiver fraquinho, aí beleza, faz do jeito que você quiser. Mas se tiver diferente, segue o rito. E Deus abençoou a Daniel. Ele estava com seus amigos mais fortes do que os outros. Quando eles sentaram diante do rei, eles falaram coisas muito claras, muito poderosas, inteligentíssimas e foram selecionados. Opa. Deus quer falar nessa noite. Me acha aí, cara. Achou já? Isso foi novo, hein? Assim diz o Senhor. O que eu estava falando? Foram selecionados. Gostei desse dia. Você está prestando atenção, cara. Gostei disso aí. Foram selecionados para servir no palácio. Servir diante do rei. Agora, pastor, como vive uma pessoa que anda em santidade? Como eu disse para vocês, meu objetivo hoje é mostrar para vocês que é possível vencer idolatria e impureza em uma vida de santidade e servir a Deus. Em primeiro lugar, Daniel, ele andava num ambiente de revelação. Repita comigo: Daniel andava num ambiente de revelação. Visões, sonhos dos reis, sonhos pessoais que envolviam a revelação que nós temos hoje. As 70 semanas que são faladas no livro de Daniel é uma ligação apocalíptica das coisas que estão por vir. É uma das linhas da escatologia. Eu não vou poder entrar nisso aqui nessa noite. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que, dado a vida de entrega, de renúncia e em santidade, Deus revela para ele, está escrito e faz parte do compêndio de revelação. Ou seja, ele influenciou a sua geração e influencia a nossa com a revelação. Por quê, pastor? Porque resolveu ter uma vida separada para o serviço divino, uma vida de santidade. Essa
revelação das 70 semanas é uma das profecias mais importantes e difíceis do Antigo Testamento. Fala sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, resumo para vocês, o pecado vai aumentar, os santos que somos nós seremos e serão provados, porém Deus porá um fim ao pecado e trará um reino de justiça. Repita comigo: Deus porá um fim ao pecado e trará um reino de justiça. Daniel 2:44, por favor. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino aqui é o reino de Deus. Esse reino tem um rei, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino serve para quê? Para redimir o homem, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para evidenciar, proclamar, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse reino serve para isso, ou seja, é um reino vindouro, porém um reino atual, porque ele tem um rei que vive para todo sempre. Ele tem um rei que é e sempre será, um rei eterno, que venceu a morte e hoje vive pelos séculos dos séculos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem assim crê, aplauda bem forte a Jesus. Daniel andava no ambiente de revelação. Revelação futura e revelação pessoal. Pastor, como assim? Olha só que texto interessante. E tem tudo a ver com o que eu falei agora aqui para vocês. O último versículo deste livro é muito interessante. Daniel 12:13. Põe para mim, por favor. Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Isso é o próprio Daniel. Ou seja, olha o que uma vida de santidade faz. Ele tem um procedimento correto e equilibrado diante de Deus. Ele é separado para o serviço divino. Ele tem revelações para a sua geração, para os reis pelos quais ele servia. Ele tem revelação futura com relação ao que nós iremos viver, com relação às últimas coisas. E ele tem uma revelação pessoal do que o aguarda, a certeza de uma salvação eterna, de um lugar de descanso e paz, um lugar onde ele vai descansar da sua labuta, dos seus desafios como homem de Deus, porque ao mesmo tempo que ele vê coisas maravilhosas de Deus, ele sofre também. Mas Deus quis comunicá-lo que o seu sofrimento valeu a pena, porque esse reino que ele aqui anunciou é um reino eterno. A Deus honra, glória, louvor e adoração. Graças a Deus que nos dá vitória e nos usa desse jeito. Essa realidade de Daniel é nossa também, para a nossa geração. Assim seja na sua vida, que Deus te use assim, meu irmão, em nome de Jesus, nesse ambiente de revelação. Segundo lugar, Daniel servia com integridade o palácio. Daniel servia com integridade o palácio. O que eu falei? Põe aqui Daniel 4:28, por favor. Vamos ler esse texto aqui comigo. Daniel 4:28. Vou fazer essa leitura aqui com vocês. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 29. Ao cabo de 12 meses,
passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel revelou isso ao rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho de uma grande árvore que tocava os céus, onde as aves faziam morada embaixo dela e os frutos eram belos. Porém, essa árvore se acaba, e a sua raiz e o seu tronco é envolto com um bronze, correntes de bronze. E ele perturbou e chamou Daniel para revelar o sonho. E Daniel sabia que a Deus pertencia as revelações. E revelou para o rei. Isso aconteceu por quê? Por causa do orgulho. Segundo texto, Daniel 5, de 1 a 4. Daniel 5, de 1 a 4. Aqui é outro rei, o Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vai no verso 13, por favor. 13. 5:13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Põe para mim agora o 17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. A interpretação foi a seguinte: pesado fostes na balança e achado em falta. Depois do que Daniel fala, esse rei morre. Esses dois reis, essas duas situações representam uma questão muito importante: orgulho e idolatria. Impureza e idolatria. As duas palavrinhas que sempre vão estar diante de nós como oposição: impureza e idolatria. Porém, em Daniel se acha integridade. Esse rei
morre na mesma noite. Na primeira experiência, ele orou a Deus e se ofereceu para revelar ao rei o mistério do sonho. Na segunda, foi chamado por seu zelo, dedicação e posição no palácio. Quando eu falo a primeira, é aquele outro primeiro sonho, tá? O que eu quero dizer com isso? Lembre-se de uma coisa. Existem homens de Deus na terra e existe um Deus no céu. O que eu estou falando aqui é sobre os palácios. E hoje a nossa geração está inserida em meio a palácios corrompidos. Pessoas hoje que têm responsabilidade de governo estão envolvidas em corrupção. Porém, o meu recado é o seguinte, como homem de Deus. Existem homens de Deus na terra e existe um Deus no céu. Ainda que nós, com os nossos olhos humanos, não vejamos solução e saída, Deus tem. E Deus há de agir nos palácios da nossa nação. Deus há de fazer alguma coisa pelo seu povo. Existe um povo que sofre pelo comportamento, decisões, atitudes que são tomadas no palácio. Agora escute uma coisa. Deus sabe o que acontece em cada sala daqueles lugares. Deus sabe quem está tomando decisões fora da justiça que vem de Deus. Deus sabe as pessoas pelas quais agem com maldade contra as outras. E um dia, essas pessoas vão pagar e prestar contas. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que veio com essa sentença aqui virá e julgará todos os homens e os seus comportamentos. Não brinquem com a justiça de Deus. Existe um Deus no céu e existem profetas na terra. Pastor, Deus está feliz com tudo isso? É claro que não. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é Senhor de uma nação justa, não injusta. Se apresenta-se injustiça, Deus vem do trono e resolve. Em uma hora, Ele vai resolver. Agora, minha notícia para você boa é a seguinte: ande em santidade. Porque aqueles que andam em santidade, por Deus são comunicados. E por Ele são protegidos. A nação pode virar um caos. Você será guardado e protegido por Deus. Porque você é o de Deus. Deus zela pelos seus. Deus protege os seus. E Deus guarda os seus. Que Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Terceiro lugar, eu afirmei aqui que Daniel andava no ambiente de revelação. Afirmei que Daniel servia com integridade o palácio. E quero afirmar que Daniel honrava a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel escolheu, com seus amigos, não se contaminar. Daniel, escute isso, escolheu boas companhias. A Bíblia tem traduções que a Bíblia vai falar companheiros e traduções que a Bíblia vai falar amigos. Daniel escolheu bons amigos. Eu fico imaginando, Gilson, quando sai aquele decreto onde o rei dá uma sentença de morte. Sabe o que Daniel faz? Ele consulta o chefe, Arioque, pede um momento com o rei, um tempo. Sabe o que ele faz depois? Vai se ter com seus amigos. Nós temos sucesso quando temos bons conselhos. O que você imagina que ele foi fazer naquele momento? Ele foi orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E por conta dessa oração, que ele, por pessoas maldosas, foi acusado contra o rei da época e foi lançado numa cova de leões. Foi por causa de um comportamento anti-idolatria que os seus amigos foram lançados numa fornalha que ardia em fogo. Porém,
Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. E um quarto homem aparece na fornalha. Por quê, pastor? Porque eles viviam em santidade, em santificação, em honra a Deus. Eu quero te abençoar nessa noite, meu irmão. 2026 está chegando. Escolha honrar a Deus, porque o quarto homem virá. Escolha honrar a Deus, porque Deus vai enviar o seu anjo. Deus envia anjo para os seus santos. Deus envia o quarto homem para nos livrar. Que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Pastor, por que você afirma assim? Porque a nossa vida, ela não está ausente de sofrimento e luta. Porém, em todas as batalhas, Deus pode enviar o socorro e o livramento. Por quê, pastor? Porque você é filho, você é filha. E Deus cuida dos seus. Então, Deus vai cuidar de você, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem. O louvor pode vir para cá. Quarto e último lugar, o homem e a mulher de espírito excelente são e sempre serão preservados e protegidos por Deus. Foi o que eu falei agora. Você imagina, você escolher dedicar a sua vida em serviço a Deus, e o resultado dessa dedicação, ser homens, levar você amarrado e lançar você dentro de uma fornalha. Você imagina você escolher servir a Deus, dedicar a sua vida a Deus. E porque você ora, você é lançado dentro de uma cova cheia de leão com fome. Quantos já chegaram perto de um leão aqui? E com fome? Meu Deus do céu. Tem um videozinho na internet que diz que é um vidro e o leão está lá. E as pessoas nesse lugar que elas vão, elas viram de costas para tirar foto. Só que ele, pelo instinto, ele não sabe que tem um vidro ali. Mas ele vem e avança. Porque é o instinto dele. Quando a presa vira de costas, ele vem com tudo. Por quê? Porque está com fome. Repita comigo, está com fome. Agora você imagina, você orar a Deus 3 vezes no dia, o resultado, você jogar dentro de uma cova de leão, gente. Tem uma lição aí para nós. Nós estamos voltados à oração no mundo. E o mundo não está satisfeito com isso. Às vezes não é uma cova cheia de leão, mas são outras situações que não estão satisfeitas com a vida que você escolheu de santidade ao Senhor. Uma vida separada. Hoje as tentações são as maiores e mais absurdas possíveis. Mas escute, vale a pena ter uma vida separada. Uma vida dedicada. Uma vida de entrega. Vale a pena renunciar a algumas coisas. Vale a pena. Vale a pena. Por Deus, tudo vale a pena. Nós precisamos cultivar um coração apaixonado por Deus, gente. Pouco tempo nos resta. Nós temos que encher o nosso coração de paixão pela palavra, paixão por Deus, paixão pela sua igreja, paixão pelas coisas do Senhor, porque pouco tempo nos resta. Daniel era um homem apaixonado por Deus. Todo lugar que ele ia, que ele resolvia o enigma, os ímpios glorificavam a Deus. Você pode ler os textos, Daniel 2, Daniel 5, você vai ver os reis glorificando a Deus. Quando Daniel revelava, os reis falavam assim: só existe um Deus, é o Deus de Daniel. Bendito seja o Deus de Daniel. Escute, bendito seja o seu Deus. Bendito seja o nosso Deus. Deus espera isso de nós. Ele quer ser glorificado. As pessoas, o ímpio lá fora, ele tem que olhar para nós e glorificar o nosso Deus, mesmo que ele esteja com a vida torta. Ele tem que olhar para a vida dele, olhar para nós e sentir constrangimento. Rapaz, eu preciso mudar. Assim era com Daniel. E assim pode ser com você. Pastor, qual é o segredo? Seja apaixonado por Deus. Dedique a sua vida ao serviço da obra de Deus. Dedica a sua vida. Será que você já fez essa oração? Deus, eu fiz lá atrás. Eu não me arrependo até hoje, pastor. Eu não consigo me arrepender.
Quando eu vejo a minha esposa, os meus filhos na igreja, nossa família unida, nós temos os nossos desafios, mas nós somos uma família boa. Por quê? Não é porque a gente é bonito, não. É por causa de Deus. É por causa de Deus. É por causa de Deus, gente. Quantas vezes eu posso falar isso aqui? Eu sou pastor de vocês aqui, com o pastor Joanilton. Eu sou um pastor auxiliar e sou pastor de vocês aqui. Vocês chegam, poxa, pastor, sua família é bonita. Gente, não é a gente, não, é Deus. Poxa, pastor, que legal, seus filhos é Deus. Eu lá atrás eu renunciei muita coisa. Por quê? Porque eu sei que Deus está no céu. Daniel falou isso. Há um Deus no céu. Eu queria que você saísse com tudo que eu falei, só com essa frase no seu coração. Existe um Deus no céu. E é Ele que revela os mistérios. Você vê aqui, eu tenho essa família, Deus sabe de onde Ele me tirou. Por que eu tenho essa família? É um mistério de Deus. Existe um Deus no céu e Ele revela os seus mistérios. Eu entendi isso lá atrás e eu dediquei a minha vida para Deus. Eu dediquei toda a minha vida para Deus. Eu não tenho mais nada que fazer. Eu até brinco, se eu não for pastor, eu vou ser o quê? Jogo futebol não dá mais, joelho não aguenta. Até gol até sai, pastor, mas joelho não aguenta mais. Eu vou fazer o quê? Mas eu fiz esse compromisso lá atrás. E todos os dias Deus tem honrado a sua palavra na minha vida. Que assim seja na sua vida. Dedica a sua vida a Deus. Aí você me pergunta assim, pastor, vale a pena se santificar? Vale a pena entrar nesse processo de santificação? A gente vê no texto um decreto, uma fornalha e uma cova. Escute. Todo homem, toda mulher que servem a Deus e escolhe o caminho da santificação passarão por provas. Eu preciso ser sincero com vocês, porque assim que o texto diz, nós passaremos por provas. Repita comigo, nós passaremos por provas. Porém, existe um Deus no céu. Deus vai te abençoar, querido. Os meninos vão cantar essa canção, mas nós vamos nesse primeiro momento dar uma resposta para Deus de tudo que nós ouvimos, como Daniel fez. A Bíblia diz que Daniel se colocava de joelhos e orava a Deus 3 vezes ao dia. E nesse momento eu quero te dar uns minutinhos para se colocar de joelhos e dar uma resposta para Deus em tudo que você ouviu aqui. Se colocar de joelhos e dedicar sua vida a Deus. Se você lá atrás dedicou, rededique agora. Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Oh Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda
toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Um ambiente de revelação, integridade no palácio, honra a Deus, e preservados e protegidos por Deus nas provas. Dedique a sua vida ao Senhor. Se coloque de pé. Levante sua mão e adore a Deus, em nome de Jesus. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. O teu povo canta, Santo, se ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Só a igreja. E os anjos clamam, Isso. toda a criação. Exaltado santo pra sempre. Continua só a igreja, bem forte. E o teu povo canta, assim ao Rei dos Reis. Sempre serás. Santo pra sempre. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado, querido. Existe uma marca de Deus sobre nós, que é a marca da santidade. Eu queria que nós orássemos agora pelo nosso ano de 2026, amém? Eu quero daqui orar por um objetivo: que as suas experiências com Deus, elas sejam renovadas. Feche seus olhos e ore nesse sentido em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, orar pela igreja. Nós pregamos aqui nessa noite e nós queremos sobre nós essa marca, a marca da santidade. Meu Deus, nós queremos andar, viver nesse mundo da revelação. Nós queremos, ó Pai, honrar o Teu nome onde quer que nós estejamos. Nós queremos, Pai, ser pessoas diferentes, cheias de Deus nessa geração. Nós queremos, ó Pai, influenciar os palácios, ver pessoas serem constrangidas com o nosso comportamento. E eu abençoo o Teu povo nessa noite, do alto da cabeça à planta do pé, pedindo que sobre todos venha essa marca em nome de Jesus, a marca da santidade. Que eles possam, Pai, se mover, andar nesse processo e serem por Ti vistos e abençoados em nome de Jesus. Que dos céus venha livramento, que dos céus venha revelação, que dos céus venha bênçãos, que dos céus venha glória de Deus. Que o Senhor alcance os filhos, os casamentos, as casas, os ministérios aqui representados. Levanta homens, mulheres, pessoas santas para servir a casa do Senhor, servir o Senhor com integridade, servir o Senhor com amor, servir o Senhor com paixão, servir o Senhor, ó Pai, com total dedicação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adora a Deus, querido. Aleluia. Teu nome é o mais alto,
santo, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, tu exaltado és, santo, santo pra sempre, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, Santo para sempre. santo pra Aplauda sempre. Jesus. Aleluia.